A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui, estamos unidos para fazer o nosso programa, né? É muito importante a gente ter essa responsabilidade de estudar o Evangelho de Jesus, seu caminho, verdade e vida, mas que a gente tenha a responsabilidade de colocá-lo em prática. Então, dito isso, vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa. Hoje falando sobre provas da riqueza e da miséria. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 99932 7758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Ó Deus, há momentos em que a rotina me aborrece. As mesmas coisas, as mesmas pessoas, o mesmo serviço cansam-me o espírito. Dão-me a impressão de inutilidade e de perda de tempo. No entanto, não é a rotina em si a responsável por esse meu estado interior. Eu é que me faço rotineira, mal utilizando o tempo, perdendo a chance de melhorar de vida. Se souber aproveitar as horas, principalmente as vagas, e me exercitar na criação de algo útil, verei aparecer as mudanças. Pensando bem, o serviço repetitivo traz-me benefícios porque não me fadiga com dificuldades e me deixa espaço para pensar em coisas agradáveis. Por isso venho pedir-te que me inspires o bom entendimento, a criatividade e a disposição para descobrir os meios de progredir sempre, mesmo executando tarefas semelhantes todos os dias. Além do trabalho, importa-me rogar-te as bênçãos à minha vida por inteiro, trazendo-me a fé, saúde e paz. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre as provas da riqueza e da miséria. Ensina a doutrina espírita que Deus concedeu as riquezas e o poder a uns e a miséria a outros, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que nelas entraram e sucumbiram com frequência. Então, lá na erraticidade, no mundo espiritual, antes de reencarnarmos, nós vamos escolher, temos o direito de escolher as provas, a não ser aquelas reencarnações compulsórias, né? Onde o espírito está ali, ele é obrigado a retornar numa situação difícil. Mas normalmente nós escolhemos. E eu posso afirmar, sem medo de errar, de que a prova da riqueza é muito mais grave do que a da pobreza. Pode parecer estranho que os espíritos escolham provas dolorosas como a da miséria.
Com efeito, sob a influência das ideias carnais, o homem na terra só vê duas provas ao lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causa os passageiros sofrimentos terrenos. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, consequentemente, uma angustiada existência na esperança de alcançar depressa um estado melhor. Como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Então são provas que o espírito é submetido exatamente para tentar melhorar-se. E as provas, meus queridos irmãos, são as nossas falhas de ontem, né? Se você se perdeu em alguma experiência que deveria ter vencido e não conseguiu, vai retornar para passar pela mesma prova. Assim como o suicida de ontem vai passar novamente pelo desejo íntimo de suicidar-se, mas ele tem que ter a força para vencer. O alcoólatra de ontem, na sua liberdade, por exemplo, já está querendo beber. Por quê? Porque ele traz o vício consigo, armazenado na sua memória astral. Vai ter que passar por essa prova de novo, porque ele falhou. Então são obrigações nossas. E a doutrina espírita vem esclarecer isso aí com muita grandeza. Contudo, tanto a prova da miséria como a da riqueza são difíceis de serem suportadas, porque enquanto a miséria provoca as queixas contra a providência, a riqueza incita a todos os excessos. O rico, entretanto, possui de um modo geral mais instrumentos para fazer o bem do que o pobre. Todavia, nem sempre o faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável, e com a riqueza, suas necessidades aumentam, e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Tem pessoas que juntam tanto dinheiro que nem nas 10 encarnações futuras vai conseguir gastar tudo, e ainda quer mais. Então prega um egoísmo exacerbado. Essa riqueza material é para que a gente possa auxiliar os nossos irmãos. Como tem alguns exemplos, né? Poucos, mas existem. Aqueles que pensam, têm, mas querem dividir, auxiliar. Em verdade, a alta posição do homem neste mundo é o ter autoridade sobre os seus semelhantes. São provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça. Porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem a cumprir e tanto mais abundante são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens, ao seu poder. Então, se você faz mau uso, né, da riqueza, explorando pessoas através do orgulho, da vaidade, está fadado, talvez, a passar uma próxima existência sem nada, com todas as dificuldades possíveis. Por isso que pobreza também não quer dizer, não é sinônimo de humildade. Não é. Quantos companheiros que estão passando por provações dolorosas, que vivem às vezes debaixo das marquises, nas ruas, e são tão orgulhosos que às vezes você oferece um prato de comida e ele está reclamando que a comida está ruim, que ele queria uma outra. Isso não quer dizer que por ser pobre a pessoa é automaticamente humilde. Não, existem sim, óbvio, né? Aquelas pessoas simples, humildes e sem valores materiais amoedados. Assim como também tem ricos humildes, né? Mas em grande parte desses irmãos são orgulhosos. Esses dias, por exemplo, eu estava no mercado fazendo compras, uma senhora de uma certa idade, com sua bengalinha de apontando para os lugares de ressalto, entendi que ela era cega. Quando ela passou por mim, ela esbarrou na minha perna. Eu afastei e ela disse: "Ô povo sem educação". Quer dizer, na verdade, sem educação é ela, né?
Eu não perdi tempo nem de querer responder. Ela já está passando por uma prova difícil, mesmo assim, é uma pessoa orgulhosa, sabe? Então, não está aprendendo nada, porque ninguém sofre por acaso. Tudo tem uma razão de ser, né? Por isso que a justiça divina ela é sábia, perfeita. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso que Jesus disse, em verdade vos digo, que é mais fácil passar um camelo por fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino dos céus. Lembrando daquele mancebo rico também, né? Que foi convidado por Jesus a segui-lo, vender as coisas e doar aos pobres, ele não conseguiu fazer. Qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor ao próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está para as riquezas o emprego que mais apraz a Deus. Rico, dá do que te sobra, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto e de que necessitas ainda o supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repiras o que se queixa com receio de que te engane. Vai às origens do mal, alivia primeiro e em seguida informa-te e vê se o trabalho, os conselhos mesmos à afeição não serão mais eficazes do que a tua esmola. Difunde em torno de ti, como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como do outro. Derrama em torno de ti tesouros da instrução, derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Ressalte-se, no entanto, que somente a fé inabalável na vida futura, que a doutrina espírita faculta, propiciará melhores condições de enfrentamento, tanto da prova da miséria quanto da riqueza, que é para quem se coloca pelo pensamento da vida espiritual, que é indefinida. A vida corpórea se torna simples passagem breve, usada num país ingrato. Já as vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração. Sim, a nossa experiência na carne aqui era de curta duração. Por mais que uma pessoa viva aí 100, 105 anos, é muito pouco diante, né, da vida eterna, da vida espiritual. São momentos que estamos vivendo de experiência passageira no planeta. Depois retornamos para a nossa casa verdadeira, que é a pátria espiritual. O Espiritismo esclarece que o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. O progresso está justamente, né, nessa visão do casamento, constituição de uma família, que é a base da sociedade, né? Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Elucida igualmente que o casamento, ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pela qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para o outro coração, ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida, né? Então, o casamento deve ser, pois, a união permanente de um homem e uma mulher, atraídos por interesses afetivos e vínculos sexuais profundos. Essa união não é uma invenção humana, mas sim o resultado da lei divina, que nos criou para o regime de interdependência. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual um ser humano se entrega ao outro ser humano, e por isso mesmo não deve haver qualquer desconsideração entre si. Dessa forma, o casamento será sempre um instinto benemérito, acolhendo no limiar, em flores de alegria e esperança, aqueles que a vida aguarda para o trabalho do seu próprio aperfeiçoamento e perpetuação. Com ele, o progresso ganha novos horizontes e a lei do renascimento atinge os fins para os quais se encaminha.
Então a família é o cadinho, né? Onde nós estamos juntos não é por acaso, onde a maioria das vezes é onde nós vamos poder acertar as arestas com aquelas pessoas em que a gente às vezes tem comprometimento de outras vidas, e é onde a gente vai poder exercitar tudo aquilo que a gente precisa para o nosso crescimento espiritual. Então, lembrando que você vai exercitar dentro da sua família valores e aquilo que você tem que cultivar suas virtudes ali, fazê-las florescer, para que um dia você, sabendo florescer suas virtudes naquele convívio familiar, você fazer o mesmo com uma família universal. Então, lembrando, a oportunidade de estarmos juntos para não sermos orgulhosos, não sermos egoístas, sabermos tolerar, ter paciência, indulgência, compaixão. E a gente tem essa oportunidade na convivência da família, porque a gente está ali junto, né? Então a gente está ali junto e a gente vai conviver de uma forma ou de outra, né? A gente vai acordar, vai dar um bom dia, tomar um café junto, almoçar, se relacionar, porque a gente às vezes pode ter uma pessoa que a gente esteja na rua e não gosta daquela pessoa, a gente tem a oportunidade de dar meia volta volvendo e se encontrar com ela. Mas se você estiver dentro da sua família, você vai ter oportunidade de fazer esse trabalho de crescimento espiritual, a reforma íntima dentro da família, e sabendo da importância também de que daquela família poderão vir outros seres, né? E a gente vai perpetuar a humanidade através dos nossos filhos. E aí, entendendo a importância, né, desse recebimento desses novos seres que estão nascendo, o comprometimento é nosso, porque ninguém nasce por acaso numa família, né? Porque aí quando você vai estar para reencarnar numa determinada família, há todo um processo, né, de estudo feito pela espiritualidade. Então, há um consenso de se aceitar tanto aqueles que vão ser os pais, tanto aqueles que vão ser os filhos. Então, há reuniões na parte espiritual para ver se há aceitação. Porque é perguntado aos pais, vocês vão aceitar aquelas crianças, aquele filho reencarnante, com a responsabilidade de fazê-lo crescer espiritualmente. Então, você assume um compromisso que vai ser cobrado no final da sua reencarnação, né? E a gente não nasce por acaso numa família. Há aqueles vínculos justamente para você estar junto, para você poder acertar as arestas com aquelas pessoas. Então, como é importante a gente entender que a família é aquela que vai ter a oportunidade de se refazer, crescer, vamos dizer assim, cada um de nós, né? Trabalhar as suas virtudes para serem afloradas, acertar as arestas, para a gente poder, então, ter a oportunidade de fazer a reforma íntima, de crescer espiritualmente. E a aceitação daquele que virá para a nossa casa não é à toa, há um comprometimento. E o progresso está aí, nesse momento em que você está dentro de uma família, tentando então crescer espiritualmente, você vai progredindo e fazendo com que a sociedade progrida. Kardec disse a importância da família, né? Porque se a família vai bem, a sociedade vai bem. Com ele, o progresso ganha novos horizontes e a lei de renascimento atinge os fins para os quais se encaminha. Com a união conjugal, nasce automaticamente o compromisso de um para com o outro, pois ambos viverão na dependência um do outro. Então, o casamento não é, pois, somente um contrato de compromisso jurídico, mas muito mais, que é um contrato espiritual de consciência para consciência, de coração para coração, onde surgem compromissos mútuos. Os compromissos materiais, afetivos, morais, espirituais e kármicos, determinando responsabilidades que são intransferíveis de apoio mútuo. Então, num casamento, todos esses compromissos vão estar presentes, latentes, que a gente tem que entender. Então, a responsabilidade conjugal não se resume simplesmente a adquirir um título
de mulher e de marido, de mãe e de pai. Mas é muito mais, é o desenvolvimento da compreensão precisa, do desejo sincero e do esforço constante para cumprir da melhor maneira possível os compromissos individuais, visando a um fim único, que é a sustentação da união para a felicidade mútua dos cônjuges e, consequentemente, a dos filhos. Essas são as razões que os espíritos superiores afirmarem incisivamente que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Aí, vou repetir, quando a família vai bem, a sociedade vai bem. Então, olha o compromisso que nós assumimos quando a gente vai assumir um casamento. A responsabilidade do marido ou a mulher, a responsabilidade que terá com os filhos, a responsabilidade de todos se fazerem crescer espiritualmente e não estão juntos por acaso. Então é a oportunidade do crescimento espiritual de cada um, né? E aí também de acertar as arestas que possam existir vindo de outras vidas. Então tudo tem um objetivo importante. Tudo isso está relacionado ao nosso crescimento espiritual. Sabemos, no entanto, que existem muitas pessoas que preferem não se casar, optando pela vida celibatária. A propósito, Emmanuel, assim, nos esclarece a respeito. Abstinência em matéria de sexo e celibato na vida de relação pressupõe experiências da criatura em duas faixas essenciais. O dos espíritos que escolhem semelhantes posições voluntariamente para burilamento ou serviço no curso de determinada reencarnação. Ele pode fazer outras coisas para o seu crescimento espiritual, né? E daqueles outros que se veem forçados a adotá-las por força de inibições diversas. Então, indubitavelmente, os que se consigam abster-se da comunhão afetiva, embora possuindo em ordem todos os recursos instrumentais para se aterem ao conforto de uma existência a dois, com o fim de se fazerem mais úteis ao próximo, de certo que traçam a si mesmo escaladas mais rápidas aos cismos do aperfeiçoamento. Então, não importa se você vai casar ou se não vai casar. Todos temos compromisso conosco de nos fazer crescer espiritualmente e também trazer, através das nossas atitudes, o progresso para as pessoas que estão à nossa volta. Então, você pode não casar, mas estar numa família, se relacionando com seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, com os sobrinhos. Então você vai ter que ter a mesma atitude que se exige para o funcionamento daquele núcleo, que é a família. Então não importa se você está casado ou não, a sua atitude tem que ser aquela mesma, de olhar o próximo, olhar as pessoas com o olhar de Jesus, entendendo que você tem que progredir, fazer a sua reforma íntima, mas não deixar de fazer a caridade, que é você pensar no próximo. Tudo isso são as oportunidades que a gente tem de crescimento espiritual. Ao agir assim por amor, doando o corpo a serviço dos semelhantes e desse modo amparando os irmãos de humanidade, através de variadas maneiras, convertem a existência sem ligações sexuais em caminho de acesso à sublimação. Não importa se não casou ou não casou, você vai ter a oportunidade de crescer e de fazer os outros crescerem, ambientando-se em climas diferentes de criatividade, porquanto a energia sexual neles não estancou o próprio fluxo. Essa energia simplesmente se canaliza para outros objetivos, os da natureza espiritual. Então, você vai utilizar a sua vida para o seu crescimento espiritual e para aquelas pessoas que estão à sua volta. O que importa é a gente aproveitar a nossa reencarnação para crescer espiritualmente, aproveitar a reencarnação, como eu falei, né? Estando casado ou não. Todos nós temos um objetivo: crescimento espiritual, o exercício do amor constante. Por isso que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando a gente se ama, a gente faz a nossa reforma íntima, aproveita a reencarnação. E quando a gente está se amando, a gente ama o próximo. E quando a gente estiver amando o próximo, nós estaremos amando a Deus. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Lidando com os maus. No mundo,
sempre houve quem semeasse loucuras e disparates. Sempre existiram os senhores da guerra, os fomentadores do mal, os alimentadores da ignorância. Em todos os tempos, encontramos os que sentem prazer com os escândalos, com a indignidade e a vulgaridade. Hoje, o panorama não é diferente. Temos, convivendo na atualidade, os que se alimentam da maldade, os que instigam o ódio, que apartam vidas e frustram ideais alheios. Assim também era no tempo em que Jesus esteve entre os homens. Por isso mesmo, ele nos aconselhou a sermos mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Aqueles que estagiam no primarismo das emoções humanas, desconhecendo qualquer valor superior, espalham as dores que carregam por onde caminham. E será natural que em um momento ou outro, nossos passos cruzem com os de algumas dessas pessoas. Poderão estar em nosso trabalho articulando intrigas e semeando a desconfiança. Ou no seio familiar, incentivando a fofoca e a maledicência. Talvez os encontremos na vizinhança, implicando com tudo, exigindo muito de todos, sem nenhuma disposição para colaborar. Não nos detenhamos perante suas limitações emocionais. Ousados em seu estágio emocional, fazem muito barulho, perturbando todos ao seu redor. Pelos transtornos que provocam, dão a impressão de serem maioria e que a sua postura é a padronizada pela sociedade. Mas isso não é verdade. A maioria de nós está silenciosamente cumprindo seu papel na sociedade, colaborando para o seu progresso. Somos, na maioria, bons profissionais, cientes dos nossos deveres e responsabilidades. Em família, assumimos com zelo e amorosidade a maternidade e a paternidade, não descuidando de nossos pequenos. Em resumo, estamos nos esforçando para fazer a parte que nos cabe, contribuindo para o crescimento e bem-estar geral. E é somente porque o fazemos sem nenhum alarde que temos a impressão de que somos poucos, ou quase inexistentes, os bons e bem-intencionados. Não nos deixemos convencer de que o mundo está pleno de pessoas más e em desequilíbrio. Verdade que muito ainda temos a conquistar em nós mesmos. Contudo, lembremos que tropeços morais são naturais na estrada do aprendiz, que é a situação de todos nós neste momento no planeta. Mesmo assim, não nos permitamos deduzir que a humanidade está perdida, que o mundo é um caos sem solução. Não nos convençamos de tal disparate. Permaneçamos firmes em nossos valores morais elevados, atuando pautados pelo respeito ao próximo. E se a maldade alheia nos impactar, desestruturando-nos em algum momento, não revidemos. Usemos de prudência para lidar com os maus, sem perder a mansuetude. Sigamos o exemplo do Mestre de Nazaré, que enfrentou os poderosos, corruptos e hipócritas, de maneira firme e direta, sem nunca ter se deixado contaminar, ou perdido a doçura e a mansidão. Seja ele nossa referência nestes dias difíceis, nos quais os maus ainda encontram grandes espaços para seus desequilíbrios. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, dá-me serenidade para aceitar tudo aquilo que não possa ser mudado. Dá-me forças para mudar tudo o que possa e deve ser mudado. Mas acima de tudo, Senhor, dá-me sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, aproveitando o momento para fazer um novo pedido, né? Quem possa arranjar retalhos para que a gente possa levar para o grupo de pessoas que fazem enxoval de bebê, quem faz os enxovais, e dou para pessoas
que montam os enxovais de bebê para doação. Então, se alguém tiver a possibilidade de arrumar retalhos, entrar em contato aqui com Pedrosa e eu posso ir buscar os retalhos para direcionar para quem faz. Mais uma vez agradecendo, né, quem possa nos ajudar. É uma causa meritória, né? Muitas crianças aí nascendo e a gente precisa prover. Então, pedindo a Deus que nos abençoe, agradecendo a Ele tudo que nos dá, né? E que a gente tenha a oportunidade de ter um final de semana em paz, com muita alegria no coração. E até o próximo programa. Uma boa noite para você, Isa. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração. O programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.